Boa tarde, pessoal. Em nome da Culser, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que se inscreveram para esse webinar especial de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma novidade que a Culser está trazendo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Loretti, responsável pelo marketing científico daqui da Culser do Brasil. Hoje a gente vai contar com a parceria, né, e a colaboração da professora Camila Centenário, que é a nossa parceira já de algum tempo. Queria aqui publicamente, já agradeci, mas publicamente queria deixar aqui de verdade o meu agradecimento por você ter aceito, né, estar aqui com a gente nessa tarde, falando um pouquinho sobre a tua experiência com o material. Para quem não conhece a professora Camila, ela é graduada, né, em odontologia pela PUC do Paraná em 2005, especialista em dentística pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutoranda em odontologia clínica com área de concentração em dentística pela UP. UP é professora... Paraná, Paty, Universidade Positivo. Universidade Positivo. Professora do curso Master em Resina Composta e Cerâmicas, da BO de Santa Catarina, e professora do curso de Resina Composta, Arte e Função em Dentes Anteriores, no Espaço Artem. Antes de passar a palavra para a professora, que vai falar sobre os recursos para otimizar as restaurações estéticas no dia a dia, eu queria deixar alguns recados para quem está aqui conosco pela primeira vez. Nós mantemos o microfone de todo mundo no modo mudo, para que a gente não tenha interferências, né, nem ruídos, e não atrapalhe a audição da aula, né, que a professora vai ministrar, mas... Toda vez que vocês tiverem alguma pergunta, a qualquer momento, vocês escrevam no campo de perguntas e eu vou mediar essas perguntas para a professora. Então, a gente combinou previamente que essas perguntas podem ser feitas no decorrer da aula, sem problema. Então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, agora eu vou desligar o meu áudio e o meu vídeo e vocês vão ficar com a apresentação da professora Camila Centenário. Eu tô aqui nos bastidores, tá? Paty, eu acho que não foi a minha tela. A gente está vendo a tua área de trabalho, mas a gente não está enxergando a tua apresentação aí. Agora tá. Foi agora? Então tá. Então eu que aqui não consegui colocar, mas agora deu certo. Tá ótimo. Deixa eu só me arrumar aqui. Paty, querida, primeiramente eu gostaria de agradecer você e a Lari pela oportunidade aí de eu estar aqui falando com todo mundo hoje sobre a resina Carisma Diamond One, que eu experimentei e vou conversar um pouquinho sobre vocês, com vocês sobre essa resina, né? E muito obrigada, Paty, pela oportunidade mesmo, por todo esse tempo aí que a gente está juntas nessa jornada, né? Obrigada mesmo. Isso, é uma honra, viu, professora? Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os recursos para otimizar as restaurações estéticas do dia a dia. E eu vou focar mais em dentes posteriores, que a gente sabe que hoje no consultório odontológico a grande demanda que a gente tem realmente é em dentes posteriores. E um caso como esses que vocês estão vendo na tela é um caso muito comum, né? Troca de restauração de amálgama. Então, muitas vezes, nesses casos, a gente acaba se batendo um pouco em camada de resina, que resina eu vou usar, e às vezes eu tenho uma restauração um pouco mais opaca, ou uma restauração muito translúcida, e isso acaba deixando a gente até assim com aquele clima de insucesso, né? Não conseguir fazer uma restauração bonita, o óleo tem aquela manchinha, então a gente acaba ficando um pouco achando que a gente teve insucesso no nosso tratamento, né? E hoje a gente tem aí uma tendência no mercado mundial aí de materiais odontológicos, de resina, né, no caso, com uma tendência de cor universal, né? Então eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso, vou apresentar aí a Carisma Diamond One também,
E a gente vai ao longo da palestra, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a Paty já vai me interromper e me perguntar, tá? Então, quando a gente pensa aí em restaurações, eu vou esperar um minutinho, gente, que não passou aqui meu slide. Não sei, Paty, se eu travei aí. Aqui está no primeiro slide ainda. Não passou aqui para mim. Será que eu posso voltar e colocar de volta? Oi, professora, é a Lari. Clica na tela sobre o slide e tenta passar novamente. Agora foi, Lari. Muito obrigada, querida. Então, assim, gente, voltando lá. Os recursos para otimizar essas restaurações estéticas. Então, eu pontuei 5 recursos que são de fundamental importância aí nas nossas restaurações, tanto em dentes anteriores quanto em dentes posteriores, né? Então, o primeiro deles é a adesão. Eu preciso de uma adesão boa o suficiente para que esse meu material odontológico aí dure o maior tempo possível, que é sempre que a gente quer, né? Eu dependo do meu material restaurador, então da seleção ideal e correta desse material restaurador. Eu dependo da técnica restauradora, de um ajuste oclusal e de um acabamento e polimento. Então, a gente vai pontuar todas essas etapas durante a nossa aula. E aí, para começar a conversar um pouquinho com você sobre isso, eu levanto uma pergunta. Qual que é o limite do material restaurador, né? Qual que é o limite da resina composta? Então, a gente tem 3 fatores limitantes. Eu tenho material restaurador, eu tenho técnica restauradora e eu tenho o operador, né? Então, esses 3 pontos precisam estar bem alinhados para que eu tenha aí um sucesso restaurador. Então, restaurações de dentes posteriores, quando eu começo a observar os meus pacientes do dia a dia do consultório, pacientes que, às vezes, uma restauração que eu mesma fiz alguns anos atrás, eu começo, às vezes, a ver alguns problemas, né? E problemas como esse são realmente muito comuns, né? Eu tenho aí fraturas, eu posso ter cárie secundária, eu posso ter desgaste, são todos esses fatores muito comuns aí nessas restaurações de dentes posteriores. E aí, em contrapartida, a gente vê estudos como esse do professor Paulo Rodolfo, que é assim um orgulho na comunidade científica, né, brasileira e mundial, porque o Paulo Rodolfo, ele é brasileiro, e ele publicou esse artigo de altíssimo impacto, que ele fez aí o acompanhamento de 22 anos de avaliação clínica, né, em restaurações em dentes posteriores. Então, foi um estudo de acompanhamento clínico, somente ele foi o operador, então somente ele que fez todas as restaurações. Ele teve um condicionamento ácido em esmalte, ele fez isolamento absoluto aí em todos os casos, e das 362 restaurações que ele tratou, 110 falharam. E a falha mais comum foi fratura. E aí, quando eu penso em fratura, eu fico pensando assim, será que realmente a fratura é uma falha numa restauração em resina composta? Pensando que, dependendo da fratura, ela é passível de reparo? Então, eu vejo hoje, e eu faço muito isso no consultório odontológico, eu reparo muita resina. Então, nem todos os problemas que eu tenho com resina eu considero como falha, né? Às vezes eu tenho essa possibilidade de fazer um reparo. E eu percebi também na Carisma Diamond One essa vantagem muito grande de possibilidade aí de reparar e dela mimetizar aí as características do dente ou até da restauração antiga que eu tinha em boca. Então, o nosso primeiro ponto, a adesão. Sistemas adesivos, o que eu uso, como que eu uso? Em dentes anteriores e posteriores, eu tenho sempre que pensar que eu tenho 2 estruturas. Eu tenho esmalte e eu tenho dentina. Pensando nessas 2 estruturas, eu apresento aí para vocês na tela um esmalte recém-preparado e um esmalte após o condicionamento aí com ácido fosfórico por 15 segundos. Então, vocês podem reparar nessas 2 eletromicrografias que eu tenho uma superfície completamente diferente aí quando eu faço
um condicionamento em esmalte. E na dentina, a mesma coisa, né? Eu tenho inicialmente uma dentina preparada com ponta diamantada, com smear layer, cobrindo o túbulo dentinário, e quando eu faço um condicionamento ácido, eu tenho aí túbulo dentinário aberto. A partir do momento que eu tenho esse túbulo dentinário aberto, sem camada de proteção, que seria a smear layer, eu tenho água que circula pela minha camada adesiva por pressão pulpar. Então, a gente hoje tem uma tendência aí, até por estudos científicos e por comprovação científica, de fazer com que todas as margens da cavidade estejam, né, localizadas em esmalte, justamente por eu ter aí um imbricamento mecânico melhor em esmalte e eu não ter a presença da água, tá? E um outro fator é que a nossa dentina, ela é realmente um problema para adesão. E a gente já sabe disso há muito tempo. Por quê? Justamente pela água, né? Eu tenho aí, a partir do momento que eu faço o condicionamento com ácido fosfórico sobre a minha dentina, eu tenho uma maior presença de água vindo pelos túbulos dentinários. Então, eu tenho dois problemas quando eu penso em dentina. Eu tenho a água da dentina e eu tenho também um solvente residual do meu adesivo, né? Que pode, eu posso não ter evaporado muito bem esse solvente e ele está aí em meio a essa camada híbrida. Pensando em tudo isso, hoje a gente, eu pelo menos no consultório odontológico e os artigos, as pesquisas científicas que a gente estuda, existe essa tendência de um condicionamento seletivo no esmalte durante o uso de adesivos universais ou autocondicionantes. Então, nós fizemos esse condicionamento seletivo de esmalte com ácido fosfórico justamente para melhorar aí todo o imbricamento mecânico desse conjunto dente-restauração, né? E depois utilizamos aí um adesivo universal. E esse adesivo universal, a gente também preconiza que ele seja aplicado aí em várias camadas, justamente para que eu tenha aí uma penetração melhor desse adesivo em meio à dentina, uma vez que a minha dentina não está condicionada com ácido fosfórico e ela tem uma camada aí de smear layer superficial que esse adesivo precisa penetrar, né? Então, a gente tem da Cúzero o Guma Bond Universal, que é um adesivo universal, né, de frasco único, e ele é utilizado tanto para técnica autocondicionante, quanto para técnica de condicionamento seletivo, quanto para técnica de condicionamento ácido total, sendo que eu preconizo sempre o condicionamento seletivo de esmalte. A aplicação desse adesivo, ela é uma aplicação ativa por 20 segundos mais ou menos, justamente eu preciso esfregar esse adesivo sobre a minha dentina para ativar os monômeros acídicos e eu ter realmente aí uma adesão química, né, com a dentina. Esse adesivo, ele tem como solvente a acetona e a água, e a fotopolimerização dele é por 10 segundos. Então, o solvente acetona desse adesivo especificamente, ele me ajuda também justamente na evaporação. Então, eu tenho aí muitas vezes um esmalte condicionado e uma dentina não tão seca quanto o ideal para que a gente aplique um adesivo universal, por exemplo. Então, o Guma Bond Universal, por ele ter acetona na composição e a acetona ser mais volátil, ele ajuda na evaporação de toda a água, né? O que é um diferencial muito grande aí desse adesivo. Esse adesivo, especificamente, ele tem dois componentes que são monômeros universais, que é o 4-meta e o MDP, que esses monômeros funcionais, eles fazem justamente uma ligação química com a hidroxiapatita da superfície dentária. Então, a nossa adesão lá, que antigamente, né, quando a gente usa, antigamente não tanto, né, porque a gente ainda usa adesivos de 2 ou de 3 passos, naqueles grupos de sistema adesivos, a gente tinha um imbricamento mecânico, uma camada híbrida por imbricamento mecânico. Hoje, com os adesivos universais ou com os autocondicionantes de 2 passos, a gente já tem aí, além de um imbricamento mecânico em esmalte, a gente tem também uma adesão química com a superfície dentária. Então, a gente tem aí uma longevidade muito maior também dessa camada adesiva.
Então, como que a gente faz a aplicação desse adesivo universal? Inicialmente eu faço uma profilaxia, né, profilaxia básica com pedra pómez e água, para uma limpeza aí de toda essa superfície, remoção de um possível resíduo ou placa bacteriana que esteja em contato com a superfície dentária. Faço o condicionamento com ácido fosfórico somente em esmalte, né, condicionamento seletivo de esmalte, lavo e seco bem a minha estrutura dentária. A partir desse momento eu faço a aplicação do adesivo, do sistema adesivo. E eu aplico o single bond universal da seguinte forma: aplico sobre a dentina, esfregando, aguardo alguns segundos a penetração do adesivo e faço um leve jato de ar justamente para a evaporação do solvente. E eu faço esse procedimento adesivo por 2 vezes mais ou menos. Tá? Então, aplico o adesivo esfregando, aguardo a penetração com jato de ar por 2 vezes. E logo em seguida, fotopolimerização. E aí a minha estrutura dentária fica pronta aí para receber a minha resina composta. E a seleção do material restaurador, como que eu faço isso? Aí, com a chegada, né, da Carisma Diamond One, a gente tem aí nessa nova cor de resina da Carisma Diamond, então não é uma nova resina, é uma cor nova de resina do sistema Carisma Diamond que foi incorporada ao sistema, com essa possibilidade, né, de cor universal. Então, seria uma cor única aí que eu usaria para todas as camadas da minha estratificação. E isso nos ajuda muito e facilita muito o nosso dia a dia clínico. Então, essa cor universal, como que funciona? Essa resina, ela passou por um ajuste nos índices de refração de luz nas partículas de carga. Então, a luz bate na partícula de carga, atravessa essa partícula, bate na estrutura dentária e a luz volta para o olho, refletindo essa cor, essa característica da estrutura dental sadia. Né? Então, isso aumenta a mimetização das características ópticas aí do dente natural. Então, essa modificação nas partículas de carga justamente que tornam essa resina de uma cor universal, né? Essa cor de resina universal. Um diferencial do sistema todo Carisma Diamond, não exclusivamente aí da Carisma Diamond One, é justamente a ausência de bisfenol A, porque ela não tem BGMA na composição, né? A matriz orgânica que vai ter aí nesse sistema de resina é uma molécula de TCD de uretano, que ela promove uma menor contração de polimerização e um maior grau de conversão. Isso torna também a Carisma Diamond uma resina com maior resistência mecânica. Então, esse artigo que foi publicado também, agora, fresquinho, de 2021, ele mostra, eu até deixei ali um quadradinho vermelho, onde diz CD nessa tabela 3, justamente é a resina Carisma Diamond. Ela foi avaliada junto com vários outros sistemas de resina. E aí, o que os autores concluíram dessa resina, né? Que a resistência flexural dela, ela teve uma alteração muito pequena, de 24 horas, por exemplo, do experimento, até 12 meses. Então, a variação aí de resistência flexural foi muito pequena, né? Então, o que mostrou, né, que essa resina, ela tem melhores propriedades mecânicas e, consequentemente, maior resistência, né? E quanto à técnica restauradora, como que a gente vai restaurar com essa resina? A gente preconiza, né, o sistema Carisma Diamond preconiza a técnica incremental, né? Então, ela não é uma resina bulk fill, ela é uma resina de técnica incremental. Porém, essa técnica incremental, ela sofreu algumas mudanças aí com o passar dos anos, né? E a gente vê isso muito em estudos que mostram que quanto mais incrementos eu colocar, é até pior para toda a resistência aí do conjunto, para o estresse de contração de polimerização. Então, a gente tem aí uma tendência de diminuir, né, o número de incrementos. E é isso que eu vou mostrar para vocês, né, essa diminuição do número de incrementos com uma única camada, uma única cor
de resina composta. Então, a técnica incremental hoje, ela é uma técnica de poucos incrementos, até 2 milímetros mais ou menos, né? E todos os estudos sobre técnica incremental, eles mostram para a gente que a técnica adesiva é de extrema importância clínica. Então, a adesão é extremamente importante. Eu preciso controlar muito bem o meu processo adesivo, né, a minha aplicação de adesivo, para que eu tenha aí um sucesso restaurador. Então, quando a gente pensa em estratificação, a primeira coisa que vem na cabeça é que a gente precisa observar o natural, tanto em dentes posteriores quanto em dentes anteriores. Então, nada melhor, essas fotos que eu estou mostrando aqui para vocês são pacientes meus, pacientes do dia a dia, que eu faço eventualmente um controle, uma profilaxia, pacientes recém-finalizados da ortodontia. Então, todos esses pacientes têm dentes naturais. E a gente olha o dente natural, quanto mais a gente olha, mais a gente aprecia isso, mais a gente consegue reproduzir isso na resina composta, né? Então, uma dica para vocês é para observar mesmo. Olhem, observem, tirem foto dos dentes naturais dos pacientes de vocês, que isso ajuda muito aí na nossa curva de aprendizado de estratificação e de anatomia dental, né? Então, pensando em estratificação de dentes posteriores, como que eu vou proceder com isso clinicamente, né? Então, eu sempre faço, depois da abertura da cavidade, faço uma profilaxia ou então um jateamento com óxido de alumínio, que também é uma manobra que eu uso bastante no dia a dia clínico, apesar de às vezes fazer um pouco de sujeira, mas é muito bom também para limpeza, para asperização, né? Para remoção aí de esmalte aprismático, então ajuda muito nesse processo de limpeza. Então, inicialmente, jateamento com óxido de alumínio ou profilaxia pré-operatória com pedra pomes e água, e aí eu parto para o meu condicionamento seletivo de esmalte. Faço o condicionamento aí do esmalte com ácido fosfórico, mais ou menos 15 segundos, lavo, seco bem e aplico o adesivo universal. Sempre lembrando lá daquela receitinha de bolo da aplicação do adesivo universal. Aplico pelo menos 2 camadas, esfregando, aguardando alguns minutos para a penetração aí desses monômeros na minha dentina. Faço um leve jato de ar para evaporação do solvente, 2 camadas e faço a fotopolimerização, né, do sistema adesivo. E aí sim eu começo a minha estratificação. Gosto muito desse instrumental, que é um Hollenbeck 2627S da Rufraidi. Ele ajuda muito porque ele tem essa ponteira que é uma bolinha, então ajuda muito na acomodação da resina, né, para evitar a incorporação de bolhas aí, né, justamente nessas áreas mais profundas. E aí eu venho, nesse meu primeiro incremento, eu venho com um incremento grande, né, um incremento grande de resina, até maior do que 2 milímetros na grande maioria dos casos. Porém, depois que eu acomodo esse incremento grande em toda a cavidade, né, em toda a cavidade, mesmo sendo uma classe 1, não estou pensando no fator C nessa hora, porque vocês vão ver mais para frente aí a técnica que eu vou utilizar, né? Faço todo esse incremento único de resina, encontro o meu ponto central de escultura e aí, depois disso, eu divido essas cúspides, né? Eu faço uma delimitação do perímetro das cúspides. E quando eu subdivido essas cúspides nesse incremento grande de resina, eu tenho aí pequenos incrementos localizados e separados. E isso otimiza muito o meu tempo clínico, né? E a Carisma Diamond, ela entrou aí nessas restaurações de dentes posteriores, que já fazem aí mais de 5 anos já que eu uso muito a Carisma Diamond em dentes posteriores, eu percebo que utilizando essa técnica, por ela ter baixa contração de polimerização também, a gente tem muito sucesso clínico num tempo muito menor de procedimento. Então eu subdivido essas cúspides, eu tenho aí 4 cúspides no molar superior, subdivididas. Então, eu não preciso mais me importar com o estresse de contração. Eu não tenho toda essa camada ampla de resina de uma vez só, né? Subdivido isso, faço a fotopolimerização, aplico um corante se eu gosto, se o meu paciente gosta, e aí eu faço a aplicação de um corante marrom, né, nos pontos mais profundos do meu sulco principal.
faço a aplicação de um corante ocre ao longo do meu sulco principal e um corante branco nas pontas de cúspide, para dar mais profundidade aí na minha restauração. Tem dentista que gosta, tem dentista que não gosta, tem paciente que gosta, paciente que não gosta, isso é uma discussão, né? Cada um faz como prefere, é opcional. Mas eu percebo que, para mim, eu percebo que os corantes, eles me ajudam também nessa orientação das próximas camadas. E aí eu continuo usando a mesma Carisma Diamond One para a reconstrução das minhas cúspides. E aí, nesse molar superior, nesse primeiro molar superior, eu começo a reconstrução, aí cúspide a cúspide, né? Com incrementos pequenos de até 2 milímetros. Faço aí a reconstrução, inicialmente da cúspide mesiovestibular, acomodo com o meu Rollenbeck 2627S e vou acomodando essa resina com uma sonda exploradora. Né? Gosto muito e trabalho muito dessa forma. Assim eu consigo manter a superfície da resina mais lisa também, o que vai me favorecer o meu polimento final. Logo em seguida, eu continuo com a reconstrução da cúspide mesio-palatina da mesma forma. E aí, no canto do slide, vocês podem ver que eu sempre vou levando esse volume da minha cúspide o mais para o meio, né, desse sulco principal, mais para o meio do dente possível, até para que eu consiga orientar aí depois o meu ajuste oclusal. Parto para minha cúspide disto vestibular da mesma maneira, e aí vocês veem que o volume dessa cúspide, ele tá mais para o centro do dente novamente, né? Não tanto para o meu ângulo cavo superficial. E finalizo aí com a reconstrução da cúspide disto palatina. E dessa forma, com uma única resina, com uma única cor de resina, eu consigo restaurar o meu elemento dental e ter aí uma mimetização muito grande das propriedades ópticas do dente natural, né? E numa restauração em amálgama, isso foi uma coisa que a Carisma Diamond me surpreendeu muito, porque eu tive bons resultados mesmo com um pouco de dentina reacional no fundo da cavidade, numa cavidade relativamente pequena, né? Não muito profunda. Então, isso foi um feedback muito positivo que eu tive da Carisma Diamond. Alguns outros sistemas de cor universal que eu já experimentei, eu senti um pouco de dificuldade porque tinha uma tendência aí grande ao acinzentamento em cavidades de muito pouca altura, né? Muito rasas, no caso, me fugiu a palavra. Mas eu tive ótimos resultados com a Carisma Diamond One. Então, em casos como esse, casos relativamente simples de troca de amálgama em dentes posteriores, eu tenho uma otimização do meu processo restaurador, porque eu não preciso ficar nem selecionando cor e nem pensando aí, né, na quantidade de dentina que eu teria que colocar numa cavidade rasa como essa para esconder esse fundo escurecido de dentina reacional. Então, ela otimiza muito aí o nosso processo restaurador, né? E depois que eu fiz toda essa minha restauração, né, vem tudo aquilo na cabeça da gente, né? Como que eu vou fazer para manter essa minha anatomia bonita? Depois eu destruo tudo na broca, eu não consigo manter toda aquela estratificação que eu fiz de sulco principal, sulco secundário. Então, para evitar essa intercorrência clínica do final do meu procedimento, que geralmente deixa a gente meio assim, né, com aquela sensação de insucesso, né? O que a gente precisa pensar? Eu preciso pensar onde o meu carbono vai bater, né? Eu preciso ter isso na minha cabeça, para onde que eu vou orientar essa minha estratificação, para que eu não tenha no final do meu tratamento restaurador uma remoção aí de todas essas características do dente, né, de sulco principal, sulco secundário, que eu eventualmente gastei um tempo fazendo, né? Então, nessa foto desse caso, o que eu fiz? Eu já bati um carbono logo em seguida do meu procedimento, né, da minha restauração, e eu percebo que eu restaurei, eu estratifiquei de uma forma que eu já tinha na minha cabeça antes de começar o meu caso, onde estavam os toques do meu carbono, né? Então, geralmente eu bato um carbono antes de começar até a remoção aí
da resina antiga ou a remoção da cárie, para que eu já tenha isso orientado aí na minha cabeça. Mas se eu esqueci dessa fase, porventura, se eu não bati um carbono antes de começar o meu tratamento aí restaurador, né? Eu tenho que pensar em alguns pontos que eu vou mostrar para vocês que são de possíveis ajustes em dentes posteriores. E para fazer esses ajustes, o carbono que eu gosto muito e uso muito em dentes posteriores e anteriores quando eu penso em resina composta é o Acufilme, né? Então é um carbono aí que tem uma espessura ideal para a gente fazer esses ajustes oclusais em resina composta. E quando eu penso em um dente posterior, eu tenho que pensar na minha orientação de cúspide. Então, quando eu falei para vocês que lá nos slides de estratificação da última camada, que eram as cúspides, né, do meu dente natural, eu comentei com vocês que eu sempre tento levar esse volume das minhas cúspides mais para o centro do dente. E por que isso? Porque eu já estou orientando o meu ajuste oclusal, né? Onde que eu vou ter mais contatos aí? Eu vou traçar para vocês aqui, ó, 4 contatos, que são possíveis contatos oclusais em máxima intercuspidação habitual nos dentes posteriores. Eu tenho um contato em ponta de cúspide, né? Dependendo aí, claro, da arcada que eu estou trabalhando, e eu vou falar um pouquinho com vocês isso nos próximos slides. Então, eu tenho um contato em ponta de cúspide, eu tenho um contato em cristas marginais, e eu tenho mais contatos também mais para o meio aí do meu sulco principal, né? Então, por isso esse cuidado de, durante a construção aí das minhas cúspides, eu levar esse volume de resina o mais para o centro do dente possível. Por que isso? Porque o meu contato ele vai estar mais para o centro do dente e o meu ajuste vai estar em resina composta, né? Eu tento sempre evitar de ajustar a minha restauração em ângulo cavo superficial. Porque aí eu abro uma interface adesiva, eu posso ter problema de sensibilidade pós-operatória, eu posso ter problema de infiltração marginal aí com o passar do tempo, cárie secundária. Então eu tento sempre orientar a minha restauração para levar esse volume de material restaurador para o centro do dente para eu ter um ajuste aí em resina composta. E isso também facilita, né, e me orienta o meu ajuste oclusal para que eu não acabe com a minha anatomia que eu gastei tanto tempo para fazer, né? Então, por exemplo, dentes inferiores, onde que eu tenho esses contatos mais fortes aí em máxima intercuspidação? Eu tenho uma tendência a ter contatos aí pela face vestibular, né, em ponta de cúspide, e contatos justamente naquele volume, né, de esmalte dentário ou de resina composta que eu tenho mais próximo do sulco principal. Então, nessa fotografia colorida, é uma fotografia de um paciente meu, né? Um paciente meu cárie zero, que eu fiz e eu delimitei esses contatos. E a fotografia em preto e branco que está lá no cantinho inferior da tela de vocês, é uma fotografia do livro do professor Paulo Cano, que é o livro Desafiando a Natureza, que é um livro muito bom de anatomia dental de dentes posteriores, que ele mostra justamente esses contatos. Então, se eu bato carbono nessa paciente cárie zero, eu percebo os contatos nessas regiões, né? Então, em dentes inferiores, os contatos que a gente percebe mais são esses, e em dentes posteriores, eu tenho aquele contato forte que eu tinha mais na ponta de cúspide vestibular dos dentes inferiores. Nos superiores, eu tenho esse mesmo contato em crista marginal, pelo encaixe aí da minha arcada, né? E eu continuo com esses contatos aí mais próximo do sulco principal, nas pontas de cúspide, né? Nas arestas, nas vertentes aí de ponta de cúspide, e eu tenho também um leve contato em ponta de cúspide palatina. Então, basicamente, são esses os contatos que eu vou precisar ajustar em dentes posteriores, tanto inferiores como posteriores. Então, eu já vou fazendo a minha estratificação, pensando nesses contatos, para que eu tenha o mínimo de ajuste possível. E essa dica de bater o carbono antes da restauração é muito legal para
otimizar aí esse processo, né? E depois que eu fiz esse ajuste oclusal, que eu já estou indo aí para a finalização da minha restauração, eu tenho que pensar no acabamento e polimento. Então, fiz todo o ajuste oclusal com carbono, está tudo ok, eu começo a minha fase de acabamento. E essa fase de acabamento, na técnica que eu uso, eu tento otimizar ao máximo essa fase. Porque em dentes posteriores eu nem tenho como fazer muita detalhe anatômico nessa fase de acabamento. O meu detalhe anatômico ele já está lá no início da minha estratificação. Então, no meu acabamento, eu entro com discos de lixa, né? Basicamente para remoção de excesso, e eu uso esses discos de lixa justamente para ajuste vestibular, palatino e da minha caixa proximal, né? Então, disco de lixa basicamente é para esse fim. E logo em sequência do disco de lixa, eu já uso borrachas abrasivas. E a gente tem o kit Easy Shine da Carisma Diamond, que é um kit muito legal porque ele tem várias possibilidades de ponta. Então ele tem uma ponta que é bem fininha, que eu uso ela dentro do sulco principal. Eu tenho uma ponta um pouco mais romba, que eu posso utilizar aí ao longo da face oclusal, e eu tenho pontas em forma de taça, que eu gosto muito de usar na face vestibular, palatina e também nas faces proximais, né? Então, é uma borracha abrasiva muito boa para esse fim, pela quantidade aí de modelos que a gente tem de borracha abrasiva, né? Logo depois da borracha abrasiva, eu já entro com pasta diamantada, né? E essa pasta diamantada, geralmente eu uso ela numa escova de Robson mesmo, em dentes posteriores, né? Faço aí um polimento com pasta diamantada e a finalização com uma escova de carbeto de silício. A escova de carbeto de silício, ela tem as cerdas dela, é uma escova de Robson, douradinha, né? E a cerda dela, ela é incrustada de carbeto de silício. Esse material, em contato com a resina composta, ele dá um brilho muito grande, ele levanta muito brilho. Então, eu uso na finalização do meu polimento uma escova de carbeto de silício a seco, né? E essa escova, quanto mais velha ela tá, melhor mais resultado ela dá, né? Ela vai se desgastando e vai ativando mais o carbeto de silício da superfície e ela vai levantando mais brilho na resina. Então, escova de carbeto de silício eu sempre uso no final do meu polimento para levantar brilho e no possível repolimento também. Né? Quando esse paciente retornar depois de alguns meses aí de tratamento ou anos de tratamento, a gente usa carbeto de silício para levantar um brilho, para fazer um repolimento. Né? Então, essa basicamente é a técnica aí que eu aplico em dentes posteriores no consultório, no meu dia a dia clínico. Então, eu atendo muito paciente no dia a dia clínico. E a Carisma Diamond One, essa nova cor da Carisma Diamond, veio mesmo para revolucionar muito aí esse nosso tempo de tratamento, né? Para otimizar tudo isso. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Estou aberta a perguntas e quero agradecer mais uma vez a Paty, o Ari, pela oportunidade, né, de estar aqui conversando hoje e vocês, né, meus colegas, por disponibilizarem esse tempo tão apertado às vezes na agenda da gente, né, para escutar aí o que eu tinha a falar e o que eu tinha a apresentar sobre a minha experiência aí com a Carisma Diamond. Obrigada, Camila. Agradeço muito. Foi ótima a aula. A gente até teve a pergunta do Ivan, mas ele estava perguntando sobre o processo, né, o procedimento adesivo. Eu respondi para ele e depois você falou de novo. Então, falei para ele que se ele ainda tivesse alguma dúvida, para ele voltar a perguntar, mas acho que não foi o caso. Acho que a gente conseguiu esclarecer você na tua palestra e eu depois detalhando de novo esse procedimento. Queria agradecer novamente pela aula, adorei, super didática, eu acho que é uma
são ótimas dicas, né, para o clínico que faz restaurações com resina composta em dentes posteriores, né? Então, só para finalizar, eu queria falar para vocês que essa aula está sendo gravada, né? Ela foi gravada e ela vai ficar disponível para quando vocês quiserem assistir novamente, até eventualmente algumas pessoas que se inscrevem e não conseguem assistir nesse horário acabam podendo assistir depois. A gente deixa no final da apresentação um questionário bem rápido sobre a opinião de vocês a respeito do tema, se vocês têm sugestões de novos temas para que a gente possa trazer sempre que possível, né, os temas que são de maior interesse. Agora, enquanto eu estava falando, apareceram duas perguntas, Camila, deixa eu ver. Não, tem gente perguntando, o Vanildo está perguntando que não encontrou nas dentais, né? Onde vende? Então, assim, eu vou pedir, a gente vai entrar em contato com você, Vanildo, mas é que assim, a gente está lançando a resina agora, né? Então, realmente, a gente ainda não tem ela disponível em todas as dentais, mas a Tati está respondendo aqui na Dental Center de Florianópolis, é possível já de encontrar, mas a gente vai entrar em contato com você para entender da onde você é e saber, enfim, te ajudar aí a encontrar resina de uma forma mais fácil. Deixa eu ver, a Nicole também enviou algum comentário. Boa tarde. Ontem mesmo eu estava procurando a resina na internet para comprar, mas tive uma dificuldade por onde posso comprar. Então é isso, a gente está no processo aqui de pré-lançamento, de lançamento do produto, então as dentais ainda não têm, nem todas as dentais ainda têm a resina disponível. Tá bom? Então, Camila, de novo, muito obrigada, viu, pela tua aula. Eu que agradeço, brigadão. Foi ótima, obrigada. E eu queria desejar para vocês um excelente final de tarde aí, e a gente vai ter mais webinários, né, até o final desse mês, e o mês que vem, todos falando muito sobre resinas, restaurações em dentes posteriores e a possibilidade da indicação da Carisma Diamond One. Tá bom? Deixa eu ver que tem mais uma pergunta. Em Ribeirão Preto a gente já tem alguma dental. E a gente vai entrar em contato com todas as pessoas que estão nos perguntando. Tem várias pessoas nos perguntando onde podem encontrar a Carisma Diamond One e a gente vai responder a todas, tá bom? Ansioso para usar. Eu acho que todo mundo vai gostar. Espero que gostem. A gente tem tido um ótimo feedback de todos os professores que já tiveram oportunidade de conhecer e usar resina em primeira mão aqui no Brasil e todos eles gostaram bastante do resultado. É ótima, Paty. Eu acho que a abrangência dela também é em várias especialidades, né? Isso é um diferencial muito grande para o clínico geral também, né? Que atende aí, que faz, às vezes, uma restauração imediatamente após uma endodontia, né? Ou um ortodontista, odontopediatria. Então, ela entra bem aí em todas as especialidades. Eu acho que ela vai acabar virando uma resina coringa, assim, no consultório. A ideia da Cuser foi exatamente... Tem muitos casos, né? A ideia da Cuser foi realmente, não que ela vá substituir todas, mas tê-la no consultório para que em casos como esses ela possa facilitar a vida do clínico e ele não tenha que perder tempo selecionando cor, enfim, e tenha um bom resultado, né? Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente recebeu a notícia da Carisma Diamond One aqui para o Brasil e nós tivemos o treinamento, a proposta da Alemanha foi nos dar um modelinho com dentes de diferentes cores e uma das cores dos dentes era uma cor C4, né? Então, assim, eu tinha muita confiança de que a Carisma Diamond One funcionasse super bem para uma cor B1, para uma cor A2.
mas eu tinha no meu coração, eu tinha muita dúvida de que para o C4 ela se comportaria tão bem. E aí, quando nós fizemos o treinamento prático e realmente vimos que ela se adapta tão bem nessas diferentes tonalidades de cor, realmente toda a equipe ficou muito convencida de que ela tem essa característica mesmo de puxar, é como se ela funcionasse como um espelho, né? Ela traz para si a cor do dente em volta, né? Circundante. Então, eu espero que realmente todo mundo tenha a oportunidade de experimentar e goste. E aí, quem quiser, depois ou tiver outras dúvidas, podem entrar em contato conosco, que a gente vai entrar em contato e responder a todas, tá bom? Então, eu me despeço de todos, obrigada novamente e um bom final de tarde para todo mundo. Obrigada, Paty. Obrigada a todo mundo que esteve assistindo. Obrigada. Um bom final de tarde. Até. Até. Tchau, tchau.